Oi, pessoal, tudo bem? A gente agora vai falar sobre cadeias carbônicas. A gente vai classificar as cadeias carbônicas. Vamos comigo? Oi, pessoal, olha aí que legal. Vê bem, lembra que a gente falou da aula passada sobre o carbono quando só tem ligação simples, sp3, quando tem uma dupla, sp2, quando tem uma tripla ou duas duplas, sp. Quando ele é sp3, ele é um tetraedro. Eu até mostrei, não é? Quando ele é sp2, ele é um triângulo, ele é trigonal. E quando ele é sp, ele é linear. Hoje eu quero falar, antes de começar o assunto, sobre isso aqui, olha. Quando eu tiver a linhazinha pontilhada, é para dizer que está no plano a ligação. Quando ela estiver, pessoal, com essas tirazinhas assim, ó, quando ela tiver toda rachuradazinha, é porque ela tá para trás. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Então, se ela tiver toda fechadinha, como essa aqui de baixo, é para frente do plano. Se ela tiver tracejada, é para trás do plano. Então, tenta olhar aqui, ó, na minha direção. Essa daqui seria representada como a linhazinha toda fechadinha, ó, toda pintada. E a tracejada seriam essas duas aqui de trás, para dizer que ela está para trás do plano. Isso é uma pergunta que recorrentemente me fazem, tá legal? É uma maneira da gente identificar que o composto está em três dimensões. Outro detalhe fundamental agora é a gente tentar entender exatamente a cadeia carbônica. Então, olha, dá um print nisso que vale muito a pena, vai te ajudar muito, tá legal? Então, pessoal, vamos lá. A gente falou na aula passada também de carbono quiral ou assimétrico, que era aquele carbono que tinha o quê? Quatro ligantes e totalmente diferentes entre si. Quando eu tenho isso, ele é um carbono quiral ou assimétrico. O que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Por exemplo, se eu lhe perguntasse numa prova qualquer se esse átomo aqui ele é um heteroátomo. Deixa eu montar para você. E aqui, ó, pessoal, esse átomo vermelhinho aqui, ele é um heteroátomo? É um heteroátomo, sim, porque ele é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Ele é um heteroátomo. Então, esse átomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Os heteroátomos mais comuns são SNUP, enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Tá legal? Então tem aqui, ó, o oxigênio entre carbonos, por exemplo, ele é um heteroátomo, mas tem que estar entre carbonos. Por exemplo, se eu lhe perguntasse, esse vermelho aqui é um heteroátomo, esse outro, não, porque ele não está entre carbonos. Teria que estar como tal primeiro aqui, ó. Esse é heteroátomo, esse não é. Por que que esse é? Porque está entre carbonos. E por que esse aqui não é? Porque ele não está entre carbonos, ele está numa ponta. Então, pessoal, heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Outra coisa, a cadeia ela pode ser classificada em aberta, acíclica ou alifática. Aberta, acíclica ou alifática. Isso é quando ela tiver as extremidades livres. Essa cadeia é aberta, ela tem as extremidades livres. Ela é uma cadeia aberta. Se as extremidades estiverem fechadas, aí ela é fechada ou cíclica. Se ela tiver as extremidades fechadas, ela é fechada ou cíclica, em forma de anel, de quadrado, de pentágono, ela vai ser uma cadeia fechada. Outro detalhe importante, pessoal, é que a gente pode classificar a cadeia também em normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. É bem tranquilo. Por exemplo, essa cadeia, ela é aberta e é normal. Por que ela é normal? Porque ela não tem nenhum carbono fora da cadeia principal. Então, olha aí, apresenta apenas carbonos primários ou secundários. Aí você pode dizer, mas Gustavo,
esse carbono da seta aqui, ele não está fora da cadeia, não? Tá, não. Não existe ramificação na ponta. Não existe, a ramificação tem que ser no meio da cadeia. A segunda, ela sim, ó, é ramificada. Ó. Esse carbono está fora da cadeia e esse carbono também está fora da cadeia principal. Lembrando a todos que cadeia principal é aquela que tem mais carbonos. Não é legal? Outro detalhe, pessoal. A gente tem, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, esse primeiro aqui fora da cadeia, outra ramificação. Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, olha, não há ramificação na ponta, não há ramificação na extremidade, certo? Vamos lá. Agora, a cadeia homogênea é aquela que não apresenta heteroátomo. Olha aqui, ó, pessoal, não existe nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. Ah, Gustavo, e o hidrogênio? Nunca. Lembra que eu falei isso na aula anterior? Hidrogênio não pode ser heteroátomo, porque hidrogênio só faz uma ligação. Então, a gente representa CH2 ou CH, mas ele está acima ou abaixo, tá? Ele nunca pode estar entre, porque ele só faz uma ligação. Se ele tivesse entre carbonos, ele teria que fazer uma ligação de cada lado. Agora, aqui sim, ó, esse oxigênio é um heteroátomo, é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, homogênea é quando não tem heteroátomo, heterogênea é quando tem heteroátomo. Gustavo, tem aqui, olha, saturada. O que é saturada? É quando só tem ligação simples. Aí você deve estar aí se mexendo na cadeira e dizendo: ei, gordo, tem uma dupla aqui, mas não é entre carbonos. O nome do assunto é cadeias carbônicas. Então, ela é saturada e eu só considero ela insaturada se ela tiver uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Olha aqui, ó. Esse exemplo é entre carbonos, entre carbonos, entre carbonos. O assunto é cadeia carbônica. Legal? Então, olha aí, ó. Tem que ser entre carbonos. Não é legal, pessoal? Esse daqui não está entre carbonos, eu não considero a cadeia. Não é legal? Bem legal, né? Olha aqui. Essa cadeia é aberta ou fechada? Aberta, não é verdade? Acíclica ou alifática? Sinônimo, que nem sovaco e axila. Ela é normal, não tem nenhum carbono fora da cadeia principal. Ela é homogênea, não tem nenhum SNUP aí no meio. E ela é saturada porque só tem ligação simples. Gustavo, faz outra? Faço sim. Essa daqui, aberta ou fechada? Aberta, as extremidades estão livres. Ela é ramificada? É. No carbono 3, ó, tem carbono fora da cadeia. Ela é homogênea? É, porque não tem SNUP. Ela não tem nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. E ela é insaturada porque tem uma dupla ligação entre carbonos. Não é legal, pessoal? Olha aí, cadeia principal é a que tem a dupla ou a tripla. Cadeia principal é a que tem a dupla ou a tripla. Se não tiver dupla ou tripla, a cadeia principal é a que tem mais carbonos, tá bom? Olha aí, e o que está fora da cadeia é a ramificação. As duas cadeias que eu coloquei aqui, elas são abertas? São normais? São heterogêneas, ó. As duas têm heteroátomo, mas só tem ligação simples, então são saturadas. O que é heteroátomo? Átomo diferente de carbono entre carbonos. Aberta ou fechada, pessoal? Aberta. Normal ou ramificada? Ramificada. Olha aqui o carbono fora da cadeia. Homogênea. Ah, mas tem um cloro, mas não é entre carbonos. Tem que ser entre carbonos para ser heteroátomo, tá? E ela tem dupla e tripla, então, se tiver dupla ou tripla, já é insaturada. Tendo as duas, continua sendo insaturada. Certinho? Olha aí a ramificação. Então, pessoal, isso é a classificação das cadeias. A cadeia fechada também segue a mesma lógica. Saturada quando só tiver ligação simples, e se tiver dupla ou tripla, insaturada. Concorda comigo? A cadeia fechada, ela segue a mesma lógica. Saturada se só tiver ligação simples, insaturada se tiver dupla ou tripla. E o que é agora importante de falar? É a cadeia alicíclica. A cadeia alicíclica é aquela que é cíclica
Guarda esse nome, anota, bota um post-it e não esquece. Vai por mim, confia em mim. Olha, a alicíclica é quando ela é cíclica, mas não tem o anel aromático, aquele anelzinho do benzeno. Gustavo, essas duas aqui não tem, não? Não, porque aqui não tem ressonância, tá vendo? Então não tem a bolinha da ressonância. Então, pessoal, homocíclica, porque não tem heteroátomo, e aqui, ó, ela é cíclica e heterogênea. Então, ela é heterocíclica, mas ambas são alicíclicas. Então, o que é uma cadeia alicíclica? É quando ela é cíclica, mas não é aromática. Na aula passada, eu mostrei para vocês que uma cadeia aromática é aquela que tem anel benzênico ou que tem o que, pessoal? Ou que segue a regra de Huckel. Dá uma olhadinha na aula de aromaticidade. Então, essas cadeias aí, olha, a gente pode representar com esse ciclo, dizendo que ela tem o quê? Deslocalização do elétron π, ressonância. Então, cíclica com um anel aromático, ela é aromática. Cíclica sem anel aromático, eu chamo de alicíclica. Cuidado para não confundir alicíclica com acíclica. A cíclica é aberta. A alicíclica é cíclica, mas não aromática. Então, ó, se só tiver um núcleo benzênico, ela é mononuclear. Se tiver mais de um, ela é polinuclear. Os polinucleares podem ser unidos, eu chamo de condensados, ou separados, eu chamo de isolados, certo? Quando eu tenho um anel, alguma coisa, outro anel. Então, pessoal, eles podem ser condensados quando são juntinhos ou isolados quando são separados. Olha aí quanto exemplo de anel aromático para a gente ver. Ó. Todos têm o anel benzênico, embora nem sempre seja assim, como a gente viu na outra aula. Existem provas que pedem para você saber o nome desse povo aí, desses caras, tá? Benzeno, naftaleno, naftalina, antraceno, otracito, fenantreno, pireno, tolueno, bálsamo de tolu, né? Tolueno. É bem interessante essa parte aí. Legal, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo. Olha aí, cadeia fechada, mas não é aromática. Ela é cíclica, mas como não é aromática, porque não tem nem dupla simples não tem a ressonância, ela é alicíclica. O que é alicíclica? Cíclica, mas não aromática. Normal, não tem ramificação, e homocíclica, porque ela é homogênea, ela não tem heteroátomo. Não é verdade? E saturada, porque só tem ligação simples. Olha que legal. Eita, essa é aromática, né? É sim. Então, ela é fechada cíclica, logo ela também é aromática, tem anel benzênico. Os dois núcleos estão coladinhos, então eles são condensados, tá? Olha para cá. Não esqueça, ó, fechado cíclica, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Isso é o quê? Ressonância. Então, ela é aromática. Só tem um núcleo, mononuclear. Olha a outra. Eita, tem dois núcleos, mas está separado. Então ela é fechada, aromática, mas ela é o quê? Polinuclear e isolada. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Os tipos de cadeia. A aula ficou um pouquinho mais longa, mas ficou bem legal. Um beijo, pessoal.